É seguro usar antidepressivos durante a gravidez? Eu vou mudar para antidepressivos estabilizadores durante a gravidez, porque as pessoas às vezes têm muito medo de remédios durante a gravidez. Isso. Ok, claro que a gente tem que ter medo, mas a gente tem que lembrar que a gente vive num mundo enorme, onde muita gente está sendo tratada no mundo todo, e a gente tem esses dados para nos deixar mais seguros o que é bom e o que não é. Então, de fato, o que se mostrou não seguro foi paroxetina na gravidez, em termos de antidepressivos. E o que se mostrou não seguro em termos de estabilizadores é ácido valproico e carbamazepina. O lítio ele era muito falado antigamente como perigoso, cada vez mais os estudos têm mostrado que esse lítio se compensar, porque é 1 para 10 mil gestações, você ter uma questão que nem é malformação, é uma coisa leve, você, às vezes, o benefício é maior do que o risco, né? Mas as pessoas, às vezes, não pensam o quanto uma mãe deprimida ela pode perder o filho porque está deprimida. Ou fazer muito mal para esse filho. Ou matar o próprio filho. Eu já peguei principalmente um caso muito sério de bater na barriga. Eu lembro, eu também. Uma vez uma paciente internada num hospital universitário, usuária de crack, gestante ali umas 25 semanas para frente, uma barriga já grande. E ela tinha que ficar contida porque ela falava, eu vou ficar batendo até sair isso aqui. Então você tem que deixar a pessoa amarrada, porque se você não fizer isso, ela vai matar aquela criança. As pessoas não têm noção. Não tem noção da gravidade. De casos gravidade disso. Graves, assim. Porque isso não aparece. Eu lembro também no início que eu passei por uma situação onde eu prescrevi um antidepressivo com um quadro de ansiedade, TAG, transtorno de ansiedade generalizada. E a obstetra virou e falou, não, você não vai tomar este remédio, porque isso aí vai acabar, o seu bebê vai nascer mal formado, isso não pode usar, a gestação, a formação, nananana. Falei, não, me dá o telefone dela, eu vou entrar em contato, porque você tem quadro de pânico, é grave, você tem taquicardia, você aumenta a sua pressão arterial na hora da crise. Isso altera Você pode levar a um abortamento, a sangramento, tá aqui a literatura. Exatamente. Deixa eu falar com ela, porque eu que tô me responsabilizando sobre isso, porque eu sei que as suas consequências de não tomar vão ser muito piores. A gente não tem dados que levam a prejuízo desse remédio. A profissional não aceitou. Nem quis nem falar. Não vai tomar de jeito nenhum, porque ela é minha paciente, eu não vou deixar que ela toma de qualquer jeito. Posse de paciente. Mas é claro que é uma pessoa da década de 80, uma pessoa bem... Mas você sabe que eu acho que isso não tem a ver com a idade. Porque eu vejo pessoas muito novas sendo assim, radical, possessivas com o paciente, e pessoas mais velhas, a gente até tá com abertas, um caso de um psiquiatra mais velho que ele não sabia o que era estimulação magnética. Nós estamos fazendo num paciente. E ele tá totalmente aberto. Que maravilha. Ele falou, posso mandar? Posso mandar, sabe? Verdade, então, assim... Que coisa legal. É o ponto de vista. Eu acho que é o ponto de vista, é o ego. A personalidade. Essa coisa de falar, o paciente é meu. O paciente é meu. Eu não sou dono de dono. Imagina. Exato. A gente quer que o paciente fique bem. E você tem que trabalhar, por isso que tem que fazer terapia, né? Exatamente. Porque se você descobre que você é assim, você tem que falar, opa... Você está sendo iatrogênico com o seu paciente. A gente tem um caso que esse mês a gente vai ser vovô do Gabriel, que foi... o nome foi Ana que falou, né? A Ana ainda estava dando um suporte, ainda não tinha fechado totalmente, de uma moça que queria engravidar. Procurou para engravidar. E ela tinha uma dificuldade muito grande. Remédio. Ela peitou, fez. Peitei o remédio. Tá nascendo Gabriel maravilhoso. Exatamente. Tenho certeza. Não Então vale a pena. Não, e assim, o futuro, ele é tão trágico, né? Que esse caso, a menina teve um abortamento. Só que assim, será que foi a psiquiatria, foi a crise de pânico? Ninguém nunca vai conseguir provar o valor que existe a psiquiatria, até que no futuro a gente vai ter exames. Não, eu acho também, nós vamos ver... mas eu acho que a gente tem que ver o seguinte, o crack também libera muita marcha. Não, essa outra da ansiedade com pânico. Da ansiedade que aí a médica falou, não, ela não vai tomar um antidepressivo e tudo. Eu falei, ela tá tendo crise atrás de crise. Adrenalina, cortisol, o cortisol, faz mal pra gente, imagina pro bebê. Dá abortamento, tá escrito. Abortamento. E aí, só que elas não veem, não tinha. Então, o dia que a psiquiatria ia avançar um pouco mais, esse é o cérebro aqui da minha paciente, ó. Exatamente. Então... Esse aqui. E até iatrogênico se você não permitir que seja feito. Exatamente. Então a senhora vai ter que se responsabilizar realmente. Não é baseado em nada. Baseado em... É porque a paciente é minha, eu decido. Ego Isso mesmo. é arrogância. É.